conturbada de dinastias e estabelecimento de outras. Assim há muito mais derramamento de sangue, muito mais chacinas, né, no reino de Israel. Isso certamente contribuiu para a sua desestabilização, tanto que quando surge o grande problema da Assíria no quadro da história, veremos também isso, troquei informações acerca disso. Quando surge o grande problema da Assíria, Israel está extremamente enfraquecido, também por causa dessas constantes mudanças dinásticas, tá ok? Pelo que podemos observar, com certeza Zimri não contava com nenhum apoio profético e muito menos popular. Após sua morte, seguiu-se um grande desentendimento. O povo se dividiu em duas facções. Um grupo apoiava Tibni, um outro que tentou assumir o poder neste momento, tentou disputar com honra em relação ao poder, mas era assim, muito inferior ao poder que já gozava Honre por causa da aprovação militar. Então ele era um grande chefe militar, ele gozava deste apoio, então ele tinha todo esse know-how, toda essa força, né, para subir ao poder e para se impor. Então Tibni não gozava disso, por isso que não logrou êxito contra Honre. E o outro apoiava Honre, comandante principal do exército. Nessa situação ficou Israel por 4 anos sem rei. Então ficou numa disputa entre Tibni e Honre. Finalmente o partido de Honre venceu e ele foi aclamado rei de Israel, conforme o primeiro livro dos Reis, 16, 22 e 23. A Bíblia não relata se sua ascensão ao poder foi por designação profética ou não. Então a Bíblia ela silencia em relação a qualquer tipo de aprovação profética, a ascensão de honra ao poder, mas a partir dos dados que temos um favorecimento muito maior à ideia de que a subida de honra ao poder se deu não por uma questão profética, mas sim por uma questão de poderio militar, de habilidade bélica, né, de influência a partir desse nível de poder, esse poder das armas, tá ok? Então, Honre foi favorecido por todo o poder, toda a autoridade que tinha junto às forças militares de Israel nessa época. Eu quero trazer alguns textos bíblicos aqui na Bíblia cronológica, a Bíblia em ordem cronológica da editora NVI, organizados aí por Edward Rizzi e Frank Klassen, tá ok? Ele coloca aqui numa ordem sequencial, pelo menos tentam estabelecer uma ordem sequencial aqui com datas, para os textos que tratam aí deste período. Então o primeiro texto que ele coloca aqui para nós, primeiro subtítulo, Honre, reinou durante 12 anos, foi extremamente mal. E era o 27º ano de Asa, quando ele sobe ao poder. Então temos Honre entre 900 e 889 a.C. Governo paralelo de Tibni, entre 900 e 896. Então o governo paralelo, Honre e Tibni disputando o poder. Primeiro livro dos Reis 16, 21 diz: então o povo de Israel dividiu-se em duas facções, o que confirma a leitura que acabamos de fazer, né? Dividiu-se em duas facções. O povo de Israel dividiu-se em duas facções, metade apoiava Tibni, filho de Ginate, para fazer o rei, e a outra metade apoiava Honre, ok? Então temos aí o período entre 900 e 896 a.C., essa divisão política, essa indefinição política no reino de Israel, com a disputa, né, ao trono feita por Honre e Tibni. Ele continua aqui, outro subtítulo que ele dá: prosperidade durante o ministério de Elias e Eliseu, durante 40 anos, de 897 a 857 a.C. Morte de Tibni, ele coloca como a morte de Tibni na época do 31º ano de Asa. Ele aponta a data de 896 a.C. para a data da morte de Tibni, aquele que disputava o poder com Honre. O texto bíblico indicado: mas os seguidores de Honre revelaram-se mais fortes do que os de Tibni, filho de Ginate. E aconteceu que Tibni morreu e Honre tornou-se rei. Não é esclarecido muito aqui acerca das condições nas quais morreu, mas é apenas dito que ele perdeu essa disputa, tendo falecido, Honre confirmado então no poder, na cadeira régia do reino de Israel. No 31º ano do reinado de Asa, tá certo? 31º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Honre tornou-se rei de Israel e reinou 12 anos, 6 deles em Tirza, tendo depois mudado a capital para Samaria, que é o que ele vai noticiar a partir de agora. O terceiro subtítulo aqui: Samaria, capital.
895 a 894. Entre 895 e 894, esse período da mudança da capital. Primeiro livro dos Reis 16:24, que diz: por 70 quilos de prata, ele comprou de Semer a colina de Samaria, onde construiu uma cidade a qual chamou Samaria, por causa de Semer, o nome do antigo proprietário da colina. Onre, porém, fez o que o Senhor reprova e pecou mais do que todos os que reinaram antes dele. Andou nos caminhos de Jeroboão. Quando ele afirma esse andou nos caminhos de Jeroboão, a gente se recorda nas aulas que já foram ministradas, relatando esse grande desvio provocado por Jeroboão e que vai ser cada vez reiterado ao longo dos reis de Israel. Mesmo que alguns até sejam tementes a Deus e façam algumas reformas, né, certas reformas religiosas. Jeú, por exemplo, que vai tentar extirpar o culto a Baal e a Zerá, todavia permanece sempre reiteradamente esses erros de Jeroboão, que são exatamente aqueles de tentar uma ruptura total em relação a Judá, ao Reino do Sul, construindo os 2 bezerros de ouro, colocando um em Betel ao sul e outro em Dan ao norte, mudando o calendário de festas, tá ok? E separando totalmente, divorciando Israel de todo aquilo que era realizado em relação a culto a Deus, a Jeová, em Jerusalém, nas terras de Judá. Então, para que evitasse uma imigração, tá certo? Uma peregrinação de israelitas para Jerusalém e em Judá, e pudessem então começar a alimentar uma ideia de religação, né, que se reconciliasse, tentar evitar uma reconciliação e com prejuízo assim para os reis do norte, né, que surgisse a ideia, por exemplo, do rei de Judá, que era da dinastia davídica, a dinastia que foi colocada tentar evitar que essa ideia ganhasse terreno e que assim novamente Judá tivesse domínio, Jerusalém tivesse governo sobre todo o território de Israel, a totalidade de Israel. Então, com isso, a construção dos 2 bezerros de ouro e todas essas alterações. E assim os reis reiteradamente vão seguindo nesse pecado, os erros de Jeroboão, que se tornou para Israel como que uma marca distintiva em relação ao reino do sul. Então Israel colocava a si como um reino distinto do reino do sul, tendo essas características, essa outra forma de adoração, este outro calendário de cultos, né, essas outras dinastias reais. Então como uma forma de tentar se separar totalmente do reino do sul, do reino de Judá e da autoridade de Jerusalém e da dinastia davídica, bem como do sacerdócio estabelecido na cidade de Jerusalém. Então você vai ver constantemente isso, né, que novamente caiu nos erros de Jeroboão. Isso é reiterado em relação às narrativas que tratam de Israel. Caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, e no pecado que ele tinha levado Israel a cometer, e assim com os seus ídolos inúteis. É interessante como o autor bíblico ele é bastante expressivo aqui, né? Ele pontua de uma forma bem clara a visão que ele tem em relação a esta idolatria, a este culto, a esses ídolos, a esses falsos deuses. Ídolos inúteis, né, colocado aí de uma forma bem expressiva. Estou lendo aqui uma versão NVI, ok? Não é a versão ao meio da revista, nem a corrigida nem a atualizada, é NVI. Inúteis, provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel. Aí vai passar a falar já de Acabe. Então depois disso, né, já começa a falar de Acabe. Ainda tem um trecho aqui que eu pretendo colocar, só que aí já vai falar da morte de Onre para a transição de Onre para Acabe. Então veja, primeiro livro dos Reis, 16:27. Os demais acontecimentos do reinado de Onre, seus atos e suas realizações, tudo está escrito nos registros históricos dos reis de Israel. Onre descansou com seus antepassados e foi sepultado em Samaria. Seu filho Acabe foi seu sucessor. E aí vai passar a falar acerca de Acabe, da aliança que Onre fez com Etbaal, tá certo? Dos fenícios, para o casamento do seu filho Acabe com a filha de Etbaal, Jezabel. Inclusive ele nos traz aqui como subtítulo: Acabe, 22 anos, foi mal também, subiu ao poder no 38º ano de Asa. Ele aponta a data de 889 e 870 a.C., só que há um conflito de datas aqui, então ri-se
aponta 889 e 870, e